Dados eles são vistos pelo público em geral como um novo petróleo, né? Ou seja, a próxima revolução ela está ligada a quem domina mais e melhor esses dados. Quem tem informação tem o ouro do mundo. Então, justamente a lei ela vem para proteger e limitar, em certos aspectos, a privacidade do cidadão, né? Até quais dados podem ser colhidos desse cidadão, né? Ele tem que ser previamente cientificado do que ele está autorizando, até onde o acesso está sendo liberado, né? Isso já vem dentro do contexto que vem sendo feito fora do Brasil, né? A nossa lei, embora seja recente, ela foi postergada a sua vigência por alguns períodos, né? Mas o intuito da lei, o espírito dela, é trazer uma segurança jurídica e também a proteção para os dados do cidadão. Perfeito. Agora, quando esse negócio vem naquelas letrinhas miúdas que nem com lupa a gente consegue ver direito, está escondido ali dentro, ou quando você entra, especialmente com todo o mundo digital, entra em algum site de compra ou algo assim, já está pré-marcado tudo aquilo que você não quer. Você tem que ir lá e desmarcar. Não é que você marca aquilo que você quer. Tem que desmarcar tudo aquilo que está com uma armadilha. É uma situação que é extremamente complexa, né? De fato, como o dado hoje ele vale muito para as empresas de anúncio, de marketing, para direcionar muitas vezes a compra e o comportamento, né, das pessoas, as empresas tentam se valer de todos os artifícios possíveis, né, para trazer para dentro das suas plataformas o máximo de informações possíveis. E aí nós temos que combater esse tipo de prática predatória, né, e a lei ela veio justamente para limitar aquele acesso dos dados que ninguém te falou nada, ninguém te pediu, mas que todo mundo está sabendo, né? Muitas vezes as pessoas percebem, nossa, mas a gente estava conversando aqui sobre comprar uma furadeira e milagrosamente aparece para ela anúncios de furadeira, né? Então, são esse tipo de colheita de dados, né? De forma velada, que a lei busca regular e trazer para a gente um pouco mais de segurança. Perfeito. Aí o advogado Odilon Aramis da Silva, também conosco o Vitor Hugo Natigal, Dante Quadra entra na conversa com os nossos convidados do momento. Muito bem, doutores. Sobre a atualização das leis trabalhistas, assim como eu perguntei para o desembargador, qual é a opinião de vocês como está funcionando hoje o direito do trabalhador e também dos empresários, né? Afinal de contas, tem que casar o bom para os dois lados, né, para não haver tantos problemas. E no Brasil, realmente, a Justiça do Trabalho ela tem bastante trabalho, né, porque são passivos trabalhistas, são demandas grandes, né, que chamam bastante atenção. E aí a gente não entende, será que tem essa cultura patronal no Brasil de não cumprir lei trabalhista, ou será que a lei trabalhista no brasileiro é tão desatualizada assim que abre tanta brecha para funcionário estar sempre reivindicando direitos? Bom dia. Da minha opinião, eu sou procurador do município, milito desde 2013 exclusivamente na área de direito do trabalho, com poucas ações fora disso, e eu vejo que um pouco, Dante, me parece que um desconhecimento geral a respeito do tema. O que o desembargador falou ali, das questões das negociações, porque veja, todo mundo fala que a legislação do trabalho pende muito para o empregado. Mas se eu for ler o artigo 766 da CLT, por exemplo, aqui ela fala assim, ó, nos dissídios sobre estipulação de salários, serão estabelecidas condições que, assegurando justos salários aos trabalhadores, permitam também justa retribuição às empresas interessadas. Então, é buscado a todo momento um equilíbrio, um ganha-ganha. Um acerto que seja bom porque sem empresa não há trabalhador. E sem a existência de mão de obra disponível não há empresa que opere. Então, esse equilíbrio tem que ser buscado e me parece que a legislação, né, doutor Odilon, ela trabalha toda nesse sentido. Há desvios, há problemas? Há, mas eu vejo como pontuais. Agora, quanto à questão dos avanços ou dos retrocessos, muitos entendem que houve um retrocesso em vários aspectos na reforma trabalhista que foi promulgada, sancionada no governo Temer em 2017, e estão imaginando que o novo governo, agora, com um viés mais de esquerda, venha revogá-la. Eu acho, particularmente, uma opinião particular minha, eu acho que ela não vai revogar.
Pode ser que em alguns pontos ela sofra alguma modificação, algum ajuste, mas revogar o que está feito me parece que não. Talvez o doutor Odilon, com certeza ele sabe falar melhor do que isso, o que a reforma trabalhista buscou atacar primordialmente, ou seja, no centro da reforma trabalhista está a tentativa de impedir com que os tribunais do trabalho legislem. Por quê? Era até difícil para o advogado dar uma opinião jurídica para o cliente, sendo que, às vezes, o Tribunal do Trabalho criava uma súmula, criava um entendimento, uma OJ, alguma coisa, que simplesmente é uma lei sobre determinado ponto. Não é uma interpretação da lei, é uma estipulação legal sobre um determinado ponto. E me parece que a reforma trabalhista veio atacar primordialmente isso. Tanto é que ela determinou a revisão de todas as súmulas do TST, que, a bem da verdade, acabou não acontecendo, né? Nós temos súmulas que contrariam leis. Eu, que sou advogado público, vejo a súmula 331, por exemplo, contraria expressamente 2 leis federais e, no entanto, o Tribunal da Justiça do Trabalho normalmente aplica a súmula. Então, são questões assim que ainda precisam aperfeiçoamento, mas nada é apenas bom ou apenas ruim, ou a justiça é muito tendente ao empregado. Isso é um mito, me parece que a gente precisa trabalhar melhor. Sim, pois não, Odilon. De fato, só pegando esse gancho do presidente, Dr. Vitor Hugo, a legislação do trabalho, a justiça do trabalho pode ser traduzida como um equilíbrio, né? Claro que ela visa coibir, inclusive através da reforma trabalhista, aquele excesso de litigância, né? Aquele aventura jurídica sem nenhum tipo de consequência. Então, os tribunais eles vêm se adequando, vêm aplicando a norma, né? E, de igual forma, aquele empresário que abusa do funcionário, né, que sonega direitos trabalhistas, ele com certeza vai ser apenado, porque as práticas não são em decorrência de uma condenação que a Justiça do Trabalho discrimina, muito pelo contrário. O objetivo da Justiça do Trabalho é promover o desenvolvimento econômico em harmonia com o desenvolvimento social. Perfeito. Nessas questões aí das novas formas, novas organizações de trabalho, né, com aplicativos e com coisas novas de toda a ordem, como é que isso dentro da lei trabalhista vem sendo abordado? É uma questão bastante moderna, né? A sociedade já se transformou, os aplicativos estão aí, né? A terceirização está na nossa porta. E muitas vezes eu até digo para você que o entregador, ele sequer tem desejo de ter a carteira assinada, né? Porque ele entende muitas vezes que ele tem uma remuneração maior sem ter os benefícios sociais da carteira assinada. Por outro lado, muitas vezes ele negligencia que se ele chegar a sofrer, às vezes, um acidente de trabalho, ele pode ficar sem prover o sustento da sua própria família, né? Então, como o direito, ele vem sempre no vácuo, né? Primeiro a sociedade muda e o direito está correndo atrás dela para regular. Essa é o que a gente chama da Revolução 4.0. Por quê? Lá na primeira Revolução Industrial, as máquinas a vapor mudaram tudo. Aí os sindicatos precisaram surgir para regular e melhorar as condições de trabalho. Nós vivemos um movimento similar aqui, mas a nossa revolução já está acontecendo, né? E aí, justamente no Congresso, nós estamos debatendo e discutindo qual é a melhor forma de regulação. Inclusive, aproveitando a fala do nosso ilustre ministro, que nos brinda com sua presença na cidade, há um incentivo um pouco maior para que o negociado prevaleça sobre o legislado. O que é isso? As categorias específicas, com seus sindicatos, podem fazer convenções coletivas e acordos coletivos com as empresas para atender melhor os interesses de todos. Por que isso é incentivado? Porque um processo legislativo no Congresso Nacional, para que isso ocorra, ele é muito demorado e muito complexo. Então, nesse sentido, tem se buscado, através dos diálogos e da modernização da jurisprudência, garantir aquele valor que é propiciar o trabalho, a remuneração e também respeitar a exploração do capital, né, sem perder de vista a proteção social do trabalhador, porque ele é o elo mais fraco da corrente, né, mas não é um elo absoluto. Até porque, né, tanto o Vitor Hugo quanto o Odilon,
as coisas, se elas não andarem mais ou menos equilibradas, por exemplo, num processo de industrialização, de geração de emprego, de muita oferta nessa área, aí cresce, do outro lado, a litigância. De fato, a litigância a gente observa que ela cresce mais quando há mais oferta de emprego, né? Que não tem aquela sombra, né, sobre o trabalhador que, olha, pode ser difícil de eu conseguir outra colocação, eu vou passar um pouco mais tempo para chegar até um outro posto de trabalho, aí eu valorizo mais a minha colocação, né? E, por outro lado, o que a gente tenta buscar e incentivar pode ser até um sonho, eu diria isso, mas é uma segurança jurídica maior para que o empresário chegue, não, eu vou colocar o meu capital aqui, eu vou explorar esse ramo e eu tenho a certeza que esse risco aqui eu não vou correr, de uma decisão surpresa na Justiça do Trabalho, né? Então, eu posso também me planejar, programar o meu investimento e coalizar o meu retorno. Por quê? Porque o país sempre ficou devendo um pouco essa questão da segurança jurídica, né? Muita gente falava, porque o Brasil é o país do tira o casaco, bota o casaco, né? A lei diz uma coisa, o tribunal julga de outro modo e o STF daqui a pouco muda tudo. Então, o que a gente busca com esses diálogos é trazer segurança jurídica, para que o empresário tenha aqui um ambiente propício, fértil, para explorar o mercado de trabalho e assim gerar empregos. Olha, tem algumas participações, eu vou pegar uma que veio aqui por telefone, o Surcílio, ali da Vila Yolanda, e obviamente vocês não podem dar as orientações jurídicas aqui, né? Mas podem dar orientação numa situação que ele está colocando. Segundo ele, trabalhou durante 4 anos numa empresa e sem carteira assinada. Aí ele teve uma situação de doença, ficou internado durante 1 mês no hospital. Depois desse 1 mês da internação, voltou ao trabalho. Aí foi despedido, foi mandado embora sem direito a nada. Aí ele pergunta, e o que pode ser feito? Quem de dois pode dar alguma orientação para o Círio? O que o senhor deve fazer, seu Círio, é procurar um advogado da sua confiança. Se o senhor não tiver um advogado da sua confiança, o senhor busque a OAB, que ela vai indicar algum advogado para o senhor, né? Eu costumo falar o seguinte, quando a gente vai construir uma casa, a gente planeja e pega um arquiteto. Então, quando a gente tem um problema jurídico, é indispensável pegar um advogado. Às vezes, a pessoa pode até ir à justiça sem advogado, mas é extremamente aconselhável que faça com um profissional, né? Então, a orientação que a gente pode dar para ele é que ele ou busque um advogado de sua confiança ou então um sindicato da categoria, que é para que possa lhe orientar. Conosco aqui na bancada do Contraponto, o presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, na sessão aqui de Foz do Iguaçu, o Vitor Hugo Natigal, e também o presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB aqui de Foz do Iguaçu, Dilão Aramis da Silva. Tanto e quadra. Tá certo. Ainda sobre atualizações e modernização, tem agora toda uma questão de trabalho de internet, né, online. Na pandemia, o home office entrou com tudo, com alta, né, mas ainda não se sabe exatamente ainda o que se faz, né, porque em questão da legislação trabalhista ainda não se tem muita coisa sobre isso. Então, o trabalhador que trocou o seu escritório, e muita empresa tem feito isso, grandes empresas, principalmente em cidades grandes, tem feito muito isso, porque economiza custos, né, é menos gasto dentro da empresa, até para o próprio trabalhador, deslocamento, isso gasta muito tempo, dinheiro. Então, muita gente trocou o escritório físico para trabalhar em casa, trabalha pelo computador, né? Fez essa troca. O que a legislação trabalhista ainda tem sobre isso? Porque muitos profissionais têm medo, muitos trabalhadores têm medo. Eu vou começar a fazer home office, daqui a pouco dá um abandono de emprego, alguma coisa assim, né? Porque você não está mais dentro da empresa. Como que está essa situação hoje? Então, meu nobre Dante, o que acontece? O trabalho, na sua essência, por mais que ele seja presencial ou remoto, a regulação é basicamente a mesma, né? A questão de trabalhador não sujeito a controle de jornada pelo patrão, isso existe desde o princípio da CLT, que é de 1945, né? Então, naquela época que foi implementada a CLT, a gente tinha a figura, por exemplo, do vendedor pracista, que ele não estava sujeito ao horário. Então, só para fazer uma comparação bem simples, né? O trabalhador que está no home office, ele vai ter o cumprimento das suas obrigações por produtividade, né? Por entrega do serviço. Quando ele é colocado em home office, normalmente isso é precedido de uma comunicação formal, né? Porque o trabalhador também precisa ter as suas garantias, né?
E aproveitando esse gancho que você trouxe sobre o que a pandemia implementou de alteração na nossa sociedade, né? Era impossível que a lei, nesse período, com outras prioridades que o governo tinha para tratar, fosse se debruçar brilhantemente sobre o trabalho remoto, né? Então, os tribunais vieram se adequando. Surgiram questões que, às vezes, fogem até da nossa imaginação. Mas vou dar um exemplo prático aqui. O trabalhador está em home office, caiu no banheiro, bateu a cabeça. Isso é um acidente de trabalho? Isso é um acidente doméstico? Né? Então, existem desdobramentos jurídicos que a gente precisou se debruçar para elucidar. Né? E nesse caso seria o quê? Nesse caso, a justiça vai analisar o caso concreto. No momento do acidente, ele estava prestando o trabalho, ele foi fazer um intervalo para ir no banheiro e caiu. Então é um acidente de trabalho. Pode ser caracterizado sim. Tá? É por exceção? Mas a justiça vai analisar o quê? O caso concreto. Tá? As circunstâncias objetivas daquela situação X, Y lá que foi determinada. Tá? Então, o trabalho hoje do home office, ele propiciou conforto para o trabalhador, porque ele não precisa se deslocar, propiciou uma alimentação melhor. Em muitos casos, observou-se aumento de produtividade, mas também, no período da pandemia, pessoas que não tiveram prejuízo da sua remuneração e que ficaram em home office tiveram um aumento do consumo de álcool, né? Conflitos familiares maiores. Então, existiram reflexos positivos e negativos. E dentro disso, a justiça vem sempre buscando harmonizar os conflitos das competências. Nessa reforma trabalhista, mini reforma trabalhista, né, que não foi uma reforma, foi uma atualizaçãozinha, na questão da carga horária e com home office, aí fica difícil você, né, porque nós continuamos tendo uma carga horária de 8 horas, mas quando com a internet você trabalha onde você estiver, né, através do WhatsApp e outras ferramentas, e em casa também difícil controlar, né? Você trabalha tantas horas, você sai, você volta, você acaba o dia inteiro trabalhando. Como que fica nessa questão de carga horária? Então, nessa questão do home office, normalmente é apurado a produtividade, tá? Mas existem empresas que implementaram controle de jornada, que precisam que o funcionário fique disponível, né, num período do dia. Então, isso pode ser feito via aplicativo, tá? Ou via sistema próprio da empresa. Então, é possível controlar ainda a jornada do funcionário que está no home office. Ô, Vitor Hugo, nesse processo todo, assim, vai lá, a gente reclama aqui em Foz do Iguaçu, de vez em quando, da fila que tem aqui nessa trincheira, que eles chamaram de viaduto aqui da Costa e Silva com a BR-277, né? São que a alguns entrada minutos... é pelo desvio, você fala? Exatamente, uma boa definição, né? Enfim... Engenharia, né? E o projeto foi feito aqui pelo Fundo Iguaçu, então não dá para reclamar de fora, não. Foi daqui que fizeram o projeto com esse negócio. Mas, enfim, em cidades como Foz do Iguaçu, já temos essa reclamação, que é natural. As pessoas também elas gostam de reclamar assim, daquilo que incomoda, independente do grau. Em cidades maiores, trânsito é muito mais complicado, né? Fica uma hora na fila para ir até o trabalho e tal. Então, esse ajuste com o trabalho feito a partir das suas casas, né? É um caminhão de melancia que vai se ajeitando enquanto anda, para não deixar muitas caírem para fora e poder encaminhar isso de uma forma de aproveitar aquilo que é bacana, aquilo que é legal, se adaptar de uma forma melhor? Eu te falo pela experiência que está acontecendo no município. Nós estamos discutindo, debatendo. Há um grupo de trabalho criado pelo prefeito só para regular o home office, o teletrabalho. Por quê? Me parece que é um caminho sem volta. Agora, questões que o doutor Odilon levantou, como que já aconteceram no período de pandemia agora, acidente doméstico ou acidente de trabalho, questão de ergonometria. A máquina, o computador que eu utilizo é meu ou é do município, por exemplo? De quem é? Quem paga a internet? Como que são essas coisas? Como é que eu faço intervalo? Então, o que está acontecendo hoje, pelo menos no âmbito local, é uma construção de uma possibilidade de verificação desse trabalho remoto. Então, por exemplo, eu tenho uma caixa de entrada onde eu recebo o trabalho do dia e eu tenho que dar conta desse trabalho. Esse trabalho corresponderia, hipoteticamente, a uma jornada de 6 ou de 8 horas. E eu fico assustado porque coisas assim que eu imaginava impossíveis de converter em teletrabalho estão sendo convertidas como a medicina. Então, o que o doutor Odilon falou? Tem situações que dá para medir pela tarefa e tem situações que precisa ter um cumprimento de jornada.
O médico que atende o telefone lá e que analisa a receita, sintomas, sintomatologia, de repente dá um encaminhamento para uma pessoa, ele vai ter que cumprir horário, atendendo o telefone. Agora, alguém outro, um assistente administrativo, um auditor, um técnico de tributos, por exemplo, que tem autos para lavar, análise de procedimentos para fazer, ele pode receber na sua carga diária X trabalho e vai desenvolver a partir disso. Agora, são muitas coisas que precisam ser resolvidas nesse momento. E me parece que essa é a grande questão, né? O doutor Odilon falou, a revolução do vapor, depois a revolução da energia elétrica, né? E depois a revolução da automatização. E hoje a revolução da inteligência artificial. Então, nós estamos nesse momento vivendo isso. E nós temos o privilégio de assistir e participar desse momento. Agora, precisa realmente, no campo do direito do trabalho, nós termos uma regulamentação, porque eu não posso, como empregador, estar no campo da incerteza. Nem eu digo também, como empregado, estar no campo da incerteza, que é o que o Dante falou. Né? Eu, às vezes, estou me matando no trabalho remoto e, dali a pouco, eu sou demitido por abandono do emprego. Como assim? Então, há que se ter regulação. Agora, o Brasil ele é muito voltado a prestar atenção, a querer muita lei. Vocês sabem disso. Lei, isso, é cultural. É muita lei, muita lei, muita lei. Então, quem sabe nós termos questões mais amplas, mais dirigentes e menos minuciosas para cada situação, uma lei, enfim. Mas você pegou no ponto. Nós vamos andando e nós vamos nos ajustando no caminhar. É impossível mesmo porque a sociedade ela é mais dinâmica do que a lei. Acontecem primeiro as coisas. Primeiro vem o trabalho remoto, depois a legislação vem atrás para regular isso, né? Então, nós precisamos de ajustes, nós precisamos estar atentos e trabalhando sempre para melhorar, contribuir com a nossa parte nisso aí. E claro, para achar esse equilíbrio é um desafio enorme. É um desafio. Mas, ao mesmo tempo, também me parece muito cultural, de uma forma América Latina e o Brasil de uma forma centralizada nisso. Há um grupo de pessoas que defende muito forte a intervenção, quer dizer, o Estado controla tudo. Vou pegar um exemplo que o Odilon deu agora há pouquinho. O sujeito agora trabalhou em home office e aí ele começou a beber mais. Agora ele está trabalhando em casa, começou a comer mais e engordou. Então, o Estado que resolva isso. Ele está em casa e está tomando mais água ou menos água. Essas coisinhas, né, são difíceis de achar esse ponto de equilíbrio, mas, ao mesmo tempo, essa intervenção estatal para dizer o que a pessoa deve fazer, como fazer, em que momento, essa tem que dar uma diminuída, não? Olha, Nélio, aí nós passamos por uma questão cultural, né, educacional e de filosofia mesmo do nosso povo. Acho que essa pluralidade de visões são todas válidas, né? Todas interessantes, porque elas geram um debate e um diálogo que vai propiciar um aperfeiçoamento, né? Isso sem dúvida vai acontecer. E assim como a nossa sociedade é plural, acho que cada indivíduo vai se adaptar no que entende que é melhor para si, né? Mas eu acredito que não exista uma receita única que nós possamos adotar, porque o nosso país, primeiro, que é de uma vastidão continental, né? O Sul tem uma especificidade, o Nordeste tem outra especificidade, enfim, culturas diferentes, e que é a mesma lei que precisa equilibrar. Então, é muito difícil, né? Não é uma tarefa fácil também para o legislador, e isso acaba tornando o processo de fazer as leis muito mais complexo. Por isso que o ministro vem trazendo esse discurso de privilegiar aquilo que as classes especializadas acham que é melhor para elas mesmas, através das convenções e acordos coletivos, que são instrumentos regionais, legalmente válidos, que o tribunal reconhece, e que harmonizam os interesses. Olha, conosco aqui na bancada do Contraponto, representantes da OAB, o presidente e também o presidente da Comissão do Direito do Trabalho, o Odilon e o Vitor Hugo. Nós vamos explorar eles um pouquinho mais para que o ouvinte possa ter ainda mais orientações e informações daquilo que se trata em leis trabalhistas, logo depois do